Bom dia, pessoal. Seja bem-vinda a mais um vídeo no canal. Meninas, hoje eu vim trazer um vídeo que eu acho que toda mulher pensa o sonho. Não toda, né? Porque assim, acredito, né? Que cada pessoa é uma pessoa. Às vezes você sonha com uma coisa, minha canetinha. Às vezes você sonha com alguma coisa e às vezes eu não tenho o mesmo sonho. Então, tipo assim, existe grupos de mulheres que vão querer, existe grupos de mulheres que vão. Cada grupo vai querer alguma coisa, né? Então, eu eu sempre trabalhei. Quando eu era criança, a minha mãe sempre falava assim, ó, você seja forte, ela fala assim, seja forte, nunca dependa de ninguém. Tipo assim, faça de tudo pra você não depender de ninguém, de homem, né? Então, tipo, ela sempre me incentivou a trabalhar, sempre a ser forte, a sempre correr atrás do que eu queria. Então, veio bem forte, assim. Ai, tá tremendo aí, mas é porque a mesa tá tremendo. Então, eu sempre tive isso bem forte desde criança, que eu precisava trabalhar, correr atrás, tipo assim, que as coisas na vida era difícil. Não difícil, né? Porque, tipo, como na minha cabeça eu sempre tive capacidade de conquistar tudo aquilo que eu queria. Mas, tipo assim, que não era tão fácil, mas eu ia conseguir. Então, eu sempre, através do trabalho, né? Que eu ia conseguir através de trabalho, né? Esqueci de pontuar isso. Mas é. Então, comecei a trabalhar desde nova, porque a minha mãe sempre falava, nunca dependa de ninguém, né? Seja autossuficiente. E o jeito de não depender de ninguém ser autossuficiente era trabalhando, era tendo meu próprio dinheiro e me virando. Então, eu vou falar isso que é meio polêmico, né? Mas desde os 12 anos eu trabalho. Eu comecei a trabalhar meio período, daí passou um ano, 2 anos, 12, 13, 14, 15. É, lá por 15, 16 anos, eu sei que quando eu era adolescente, né, eu fiz o nono ano à noite. Que daí eu trabalhava durante o dia e trabalhava à noite, né? Então daí, com isso. O que eu tava falando? Mas por fim, sempre trabalhei desde nova, né? Retomando. Mas eu sempre trabalhei desde nova, então assim, eu sempre trabalhei, sempre me dediquei, comecei trabalhando meio período, daí teve uma parte da minha vida que eu comecei a trabalhar o dia inteiro. O dia inteiro, tipo, desde novinha, tipo, tava fazendo nono ano e, tipo, trabalhava durante o dia e estudava à noite, uhum. Daí fiz primeiro, segundo, terminei todos os estudos. E daí eu continuei trabalhando, né? E com isso, só que chegou uma fase da minha vida que eu percebi que eu não queria isso mais, sabe? Não queria mais ficar trabalhando e que eu queria ficar em casa, ter tempo para mim e para as coisas que eu queria fazer. Só que, tipo assim, hoje em dia muitas mulheres querem, né? Tipo, voltar a ficar em casa. E eu comecei a pensar assim, ó, da onde que eu tô e o que que eu preciso fazer para sair disso. Então, eu comecei a pedir também, sabe? Tipo, direção para Deus. Deus, será que é certo isso? Será que eu não vou? Que a gente, quando a gente para de trabalhar, a gente pensa assim que a gente vai passar necessidade, né? Que a gente vai passar fome, vai passar vontade e que, tipo, as coisas não vão dar certo mais. E daí eu comecei a pedir de Deus, Deus, me dá uma direção, Deus me mostra, né? E eu comecei a ver aqueles vídeos das mulheres, né, que ficavam em casa, daí elas acordavam, faziam café, cuidavam dos filhos, arrumava a casa. E eu comecei, tipo, ai, Jesus, o meu desejo cada vez foi aumentando, né, nessa rotina. Daí, no trabalho onde eu trabalhava, passava, tipo assim, às vezes, comércio, né? Então, tipo, tem épocas que tinha muito cliente e teve épocas que tinha pouco cliente. Então, daí eu pegava, assim, quando não tinha tanto cliente, eu ficava, nossa, olha só, se eu tivesse em casa, eu podia, tipo, limpar minha casa, podia fazer um bolo, roupa, tem roupa acumulada, dá pra lavar. E eu comecei a alimentar muito isso. Tipo, quero ficar em casa, preciso ficar em casa.
Mas eu pensava, como que eu vou ficar em casa sem trabalho, né? Eu vou passar necessidade, eu tenho conta, tenho isso, tenho aquilo. Só que com o tempo, eu não sei explicar, foi ficando forte, daí precisei sair por quê? Ah, porque eu não tinha saído. O meu filho estudava meio período e não tinha escola o dia inteiro para ele. E daí eu comecei a falar: olha, não tem com quem deixar. E realmente, tipo, aconteceu essa situação, né? Não tinha com quem deixar. E eu peguei e precisei sair. E sair. Daí eu falei: meu Deus. Como é a segunda vez que eu fico em casa, né? Teve uma primeira vez quando esse meu filho, ele era bebezinho, ele tinha nascido. Daí eu fiquei também. E eu pensei assim, nossa, eu acho que eu não vou conseguir, porque outra vez eu já fiquei em casa e não dei conta, não consegui, vi que não era pra mim. Ai meu Deus, será que é realmente isso que eu quero? E daí fiquei, tô rabiscando a folha aqui. Vocês estão vendo a minha cheiro que eu tô rabiscando. E daí eu peguei e fiquei no serviço, fiquei no serviço, daí saí do serviço e fiquei em casa. Comecei a ficar em casa e daí comecei a estudar, tipo, sobre rotina, sobre. Até tem um livro ali pra mostrar pra vocês, se vocês quiserem. Era sobre rotina, sobre, tipo, como que eu poderia organizar a casa pra ficar mais fácil, mais rápido, pra não ficar. Porque quando eu fiquei na primeira vez, tinha muito demanda, sabe? Tipo, tinha que limpar a casa todo dia, mas tinha que fazer isso todo dia. E, tipo, pra mim era um saco isso. Só que, na verdade, o que eu fazia todo dia em casa, no serviço também fazia todo dia os mesmos exames, o que mudava para as pessoas, né? Mas o serviço era o mesmo todo dia. Daí eu comecei a ler e, tipo, pra mim entender esse universo, né? Porque pouco se fala, né? Tipo, todo mundo se forma. Pra ser contadora tem que se formar. Pra isso tem que estudar. Tudo tem que se estudar, mas quando, tipo, ninguém nos fala que pra gente ter um casamento bom, uma casa organizada, educar nossos filhos bem até que assim, né? Tem que estudar, tem que aprender, tem que ir atrás, né? E daí foi onde que eu comecei a estudar e entender como que funcionava. E através desse livro, eu vi que as mulheres, elas ficavam em casa, mas elas tentavam dar um jeito de, tipo, mesmo em casa, trabalhar. Tipo, eu tô aqui em casa, na parte da manhã meu filho estuda, vamos supor. Então daí eu vou lá e faço diário, eu vou lá, faço bolo para vender, eu faço pão, costura, eu não sei, né? Cada um tem um dom. Hoje em dia tem internet, né? Igual eu tô fazendo aqui, eu tô tentando trabalhar com o YouTube agora. Então você fica aí já pra ver se vai dar certo. E daí isso. Então eu comecei a achar meios e maneiras dentro da minha possibilidade de trabalhar. E foi assim que, sabe, foi aos poucos que foi virando essa chavinha de querer estar em casa e se eu realmente ia conseguir sustentar isso, né? Porque eu já tinha tentado uma outra vez, só que isso não sustentou. E daí foi aonde que eu consegui. Faz 2 anos já que eu tô fora do mercado de trabalho, mas eu estou fora do mercado de trabalho, né? Mas não que eu não esteja fazendo nada, assim. Foi aonde que eu percebi, tipo, de outra coisa, né? Que, tipo, você se manter ocupada, sabe? Eu acho que isso te deixa útil. O grande problema das mulheres é, tipo, eu vou ficar em casa, não, tipo, vai ficar desleixada. E, tipo, não vai ser útil, sabe? Então, daí, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Só tô comendo, me entupindo, sabe? Isso também tinha muito quando eu, a primeira vez que eu saí, eu pensava assim, nossa, mas eu sou tão corajosa, eu sou tão forte, eu sou tão pra frente, sabe? Tipo, eu mereço mais do que só ficar em casa, limpando criança e arrumando casa. Chegava, o marido chegava. Naquela época, tipo, não tinha muito assunto, cada um ia pro canto. Daí tipo assim, nossa, na minha cabeça, eu nasci pra brilhar, eu mereço mais do que isso, né? Tipo, então daí começou a entrar esses pensamentos intrusivos e foi onde que eu saí. E dessa vez, não, eu fui estudando, né? Tipo, quando eu tava trabalhando já, eu já pensava assim, que jeito que eu posso fazer? Tipo, eu vou ficar em casa, não posso morrer de fome também, né? O que eu posso fazer pra fazer dinheiro? Nossa, se eu saísse, daí naquela época, eu tava estudando marketing digital e tava conseguindo fazer umas vendas com tráfego pago.
Então eu fiquei, olha, eu consigo vender, tipo, no tráfego pago, tipo, eu conseguiria fazer um dinheirinho com isso. Eu sei fazer bolo, pão, todas essas coisas aradas eu sei fazer. Ou seja, dá pra mim fazer esses doces pra vender, tipo, através de encomenda, ou produzir e postar pra vender. Daí isso, tipo assim, no trabalho já tava já, tipo, pensando um jeito de sair dali. O que que eu tentei também? Eu tentei fazer loja de coisa. Teve uma vez que eu comprei umas roupas para minhas crianças. E daí, tipo, era muito baratinho e você comprava na internet. Eu tentei também fazer uma lojinha assim. Fui atrás pra fazer uma coisa mesmo, assim, sabe? Daí isso. Tipo, isso trabalhando, né? Tipo assim, eu tinha entendido que eu precisava sair dali, né? Tipo, eu precisava parar de trabalhar, já tinha entendido isso, que isso iria acontecer, que estava perto. Ai, desculpa, tá tremendo demais a cada mesa. Que isso estava perto de acontecer, que eu precisava achar uma renda para mim não ficar totalmente à toa, né? E daí foi onde que eu comecei a ir atrás. Já fui atrás de marketing, fui atrás de doce na época, pra, tipo, coisas que eu podia fazer. Fui atrás de marketing, fui atrás de doce, fui atrás das roupas para vender. E daí isso, tipo, eu tava procurando caminhos de sair dali, né? Tipo, já tinha entendido. Opa, vou sair. O que que eu vou fazer, né? Tipo, quais são os planos? Eu me sentia muito, tipo, ficava o dia inteiro limpando a casa não ficava limpa. Eu preciso entender isso, ir atrás, estudar como funciona isso, né? Tipo, o que que eu posso fazer pra casa não manter essa baderna toda. E daí, sobre o dinheiro, que coisa do dinheiro, tipo assim, que área que eu posso trabalhar estando em casa sem precisar, sem precisar sair de casa, o que eu posso fazer, o que está no meu alcance, o que, que eu tenho de conhecimento para isso. E o outro seria acostumar, né? Tipo assim, a rotina. Mas a rotina é sempre a mesma e tal. Sabe? Tipo, em casa vai ser igual. O que muda é o que eu estou fazendo, né? Então, daí isso. Daí eu peguei, tipo, fui trabalhando esses pilares que eu sabia que eu podia falhar. Antes das coisas acontecerem. Estava muito bem claro que isso podia acontecer, mas se acontecesse, o que, que eu faria a partir daquilo, sabe? E daí isso, foi assim que eu comecei a me programar pra sair e as coisas foram acontecendo. Não, as coisas foram acontecendo e daí eu saí. Eu falei que foi meu primeiro filho, né? Mas não foi, acho que. Eu tenho 2 filhos. Eu acho que foi a Maria Júlia, não sei. Daí isso. Daí, não lembro se foi um ou se foi outro, mas por fim, daí isso. Daí eu tive que sair do serviço e hoje estou até hoje, tipo, em casa, né, fazendo minhas coisinhas, que é o que a gente quer. Estar em casa, fazendo nossas coisas sem se estressar. É isso. Esse é o vídeo de hoje, então. Até o próximo.